Oi! Eu vim contar uma história para você. Tá aqui realizando esse sonho em Orlando nem sempre foi um sonho palpável. Eu me casei grávida. E aí a gente começou tudo de trás para frente, né? Imaturos, com uma gravidez à espera, sem ter um planejamento de casamento. O que a gente tinha era um cobertor, uma coxa, um conjunto de coxa de cama, mais nada. E foi muito difícil para mim na época, porque eu achei que tudo tinha acabado, sabe? Todos os meus planos, os meus projetos, minha faculdade, tudo ali tinha acabado porque agora eu tinha uma responsabilidade. E além disso, quando a gente começou o casamento, por causa dessa imaturidade, muitas brigas, muitos desentendimentos, problemas financeiros demais, por questão até de orgulho nosso mesmo, a gente decidiu alugar uma casa e a gente chegou a ficar mais de, acho que uns 6 meses sem pagar aluguel, porque a gente chegou a uma fase que a gente não tinha como pagar o aluguel. A gente fazia compras com o cartão da minha sogra. Ela nem sabe disso, que a gente fazia compra porque não tinha dinheiro para pagar naquele momento. A gente fazia de tudo para viver as nossas circunstâncias sem passar, sabe, para as pessoas. Mas não foi fácil, porque isso também trouxe muita briga, muito desentendimento, nós éramos muito imaturos. Às vezes quando a gente brigava, a gente ficava vários dias sem se falar. Houve mentira, houve quebra de confiança e foi um período muito difícil. Foram os primeiros 4, 5 anos de casado. Nesse período eu fiquei muito doente, eu tive uma tumor na hipófise e decorrente mesmo, né, dessa turbulência toda de começado o casamento dessa forma. E esse período, sabe, apesar de ter sido um dos períodos mais difíceis, porque enfrentar a doença é muito complicado, mas a doença me fez conhecer a Deus como eu nunca tinha conhecido e também a sair de uma profissão para outra. Eu fiz faculdade de engenharia, não terminei por causa do casamento, no sentido de a gente ter que parar por causa de finanças, por causa depois disso. Eu voltei a estudar, voltei a fazer de novo a minha faculdade, comecei a fazer concurso público com o intuito de retornar. Aí eu fiquei doente e eu não conseguia mais estudar, não conseguia mais. Eu chegava a tomar morfina, às vezes 2 vezes por dia, de tanta dor que eu sentia. Eram umas dores de cabeça horrorosas. Antes eu ficava horas estudando, né, para a faculdade, para o concurso público. No momento da vida, eu decidi largar tudo em relação a trabalho. E aí só trabalhar com eventos, né, para poder garantir o meu concurso público, para garantir a minha faculdade, enfim. E aí quando eu fiquei doente, eu tive que parar tudo. E para mim foi uma fase muito difícil, porque é muito complicado, né, quando você sabe o que você quer da sua vida e você é obrigado a parar. Foi um momento de muito choro. E eu lembro que quando eu fui à neurologista, ela falou assim: olha, Patrícia, me perguntou o que eu fazia e ela falou assim: olha, tá na hora de parar. Não estou falando para você desistir dos seus sonhos, dos seus projetos, mas agora você precisa parar. Faz um hobby, faz alguma coisa que você goste. Sabe o que eu gostava? Estudar. Eu não sabia fazer mais nada na vida além de estudar, porque era aquilo que estava me movendo, sabe? Eu não fazia mais nada. A única coisa que eu fazia de fora é fazer exercício físico. Eu sempre gostei de fazer academia, só, mais nada. E agora, o que eu faço da minha vida? Pensei em várias coisas, sabe? Pensei em dar aula particular de matemática, de física, que eu gosto. Pensei em fazer convite, sabe? No computador, porque é uma coisa também que eu fazia muito para a família. Pensei em milhares de coisas, mas nada se encaixava, sabe?
Até que um dia, em viagem de família, eu ainda muito doente, eu sempre acordava cedo antes de todo mundo para poder estudar, porque eu tinha uma prova, assim, 3 meses. Não era 3 meses. Eu estava em dezembro viajando, eu tinha uma prova em janeiro. Mas mesmo assim, eu teimosa, mas eu vou passar nesse concurso. Eu ia fiz, né, na verdade, o concurso para procuradoria. Eu estava me preparando um pouco mais de 1 ano para esse concurso. E aí, meninos, nessa viagem em família, como essa que eu estou fazendo aqui, a gente estava em Búzios, e aí, papo vai, a gente conversando, meu cunhado falou assim: cara, você é tão estudiosa, eu sei e tal, você tem um grande potencial, mas sabe, por que você não faz maquiagem? E você tá maluco? Eu nunca faria isso na minha vida, nunca. E aí ele insistiu tanto, sabe aquele cara chato que troca telefone? Ele tinha uma amiga, ele tinha uma amiga que era da Marinha. E aí ele falou assim pra mim: cara, tem uma amiga lá da Marinha e trabalha comigo, e ela é maquiadora, e ela vai pros eventos e faz os eventos, vai com a mochilinha dela, e ela super curte. Enfim, cara, eu acho que você tem a maior cara pra isso. E eu falei: nunca, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver comigo. Ele encheu tanto o saco, trocou os nossos telefones. E aí fez eu ligar. Eu liguei, sabe aquela coisa de você ligar por educação pra pessoa parar de te encher o saco? Enfim, teve lá ela tava abrindo um local, e aí teve lá a inauguração, né, do espaço. Eu não fui, eu mandei a minha irmã no meu lugar. Que a minha irmã gostava de maquiagem também e tal, e ela foi no meu lugar. E aquilo dali era tudo muito fora da minha realidade, sabe? E fora que naquela época, não era igual hoje, que às vezes a pessoa vai lá no YouTube e fala que é profissional e fez 2 dias de curso. Na minha época era quase uma faculdade, quase 2 anos de curso, dividido em vários módulos. Então, muito caro para mim na época, até porque doente, eu gastava 1.500, às vezes 2.000 de remédio por mês, e eu me sentia assim, péssima, né? Porque assim, um peso pro meu marido, um peso pra minha família, financeiramente falando. E isso também, como eu falei lá no início, juntando os problemas conjugais e tudo isso. Enfim, na semana do lançamento lá do curso e tal, uma pessoa que o André meu marido, tinha emprestado dinheiro, devolveu. Ligou para devolver. E aí meu marido falou assim: faz esse curso. E eu falei assim: cara, a gente vai gastar uma grana. Esse curso na época, se eu não me engano, era, sei lá, 2.000 reais. E ele falou assim: faz o curso, vai ser bom para você e tal, não sei o que. Eu falei assim: cara, isso não vai servir para nada para minha vida, eu não quero. Faz, cara, a doutora falou para você fazer alguma coisa para ocupar a tua mente, vai. E aí eu fui. E olha, no início foi muito, muito, muito complicado para mim, porque eu era de exatas, né? E quem é exatas fazer artes, nossa, isso é muito complexo. Então no início para mim foi assim, muito desafiador, sabe? E isso trouxe também muitas dúvidas na minha cabeça, e muitas vezes eu saía de lá, além de passando mal, saí de lá várias vezes passando mal para ir para o hospital. Mas enquanto eu estava fazendo a aula, nossa, parecia que aquilo dali era uma terapia para mim, eu não sentia dor. Parecia que aquilo dali era relaxante, sabe? E eu comecei a gostar, comecei a me desenvolver, mas não tão bem como todas as outras pessoas que estavam lá, porque eram todas profissionais, estavam trabalhando nisso sempre. Eu não, eu vim lá de concurso público, engenharia, exatas, nada a ver com aquilo. Então, para mim era muito difícil, muito desafiador. E uma das vezes, eu cheguei em casa assim chorando, muitas vezes eu cheguei chorando, porque eu não conseguia desenvolver como os outros, sabe? Eu achava o que eu fazia horrível. E eu falava assim com Deus: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estudei tanto na minha vida para agora
quis tanto ser engenheira, me preparei tanto para isso a minha vida inteira, para agora tudo cair por água abaixo e eu ser maquiadora. Não era isso que eu queria. E eu confesso que também tinha um certo preconceito, né? Por causa do canudo, não ter um canudo, sabe? Que isso é uma idiotice. Mas enfim, era o meu pensamento naquela época. E aí, Aí uma vez eu tava na minha cozinha, sabe? Chorando, reclamando com Deus. Tava orando e eu falei assim, meu Deus, por que eu estudei tanto na minha vida? Me sentindo assim, com muitas dúvidas, sabe? Sabe quando você se sente perdida? Eu não sabia o meu propósito, não sabia por que eu estava ali, por que Deus permitiu fazer uma bagunça, sabe? Na minha vida, na minha profissão e o meu casamento também, tudo junto, sabe? E aí meu telefone tocou. Naquela semana, uma das estratégias que Deus me deu era a Mary Kay estava chegando no Brasil, e de comprar aquele kit da Mary Kay e ir nas empresas para poder fazer aquelas coisas de automaquiagem, sessão de automaquiagem. Por quê? Com a intenção não de vender, mas de entregar os meus cartões. Ainda que não fosse ainda uma coisa que eu queria para minha vida, mas sabe assim, eu fui deixando meio que a vida me levar naquela época, sabe? Porque eu não tinha para onde ir, não sabia onde chegar, eu estava totalmente perdida e aquilo dali era a opção que eu tinha para minha vida naquele momento. E fui meio que não querendo, mas fui. E aí, uma pessoa me encontrou pela internet para atendê-la, para levar os produtos lá. E essa pessoa falou assim, eu estava no meio do fight com Deus, chorando, reclamando. E aí ela falou assim pra mim, você pode me atender na sexta-feira? Aí eu posso e tal, o Breno era pequeno, meu filhote. E aí tá, depois desliguei o telefone e continuei no meu chororô reclamando com Deus. Meu telefone tocou de novo, era ela. E ela falou assim, olha, não posso te atender na sexta-feira, eu tô vendo aqui, você pode me atender hoje? E aí eu falei assim, hoje? Aí eu, ai meu Deus, tá, aí aquela coisa de atender cliente, né, de ser excelente, aquela coisa toda. Liguei para minha mãe para ficar com o Breno e fui. Quando eu cheguei lá, a mãe dela estava orando por alguém no telefone. Aí eu falei assim, ai que bacana, vocês são cristãos, eu também e tal. E aí ela falou assim... Aí eu fui, atendi elas, fiz tudo que eu tinha que fazer lá. E aí quando eu tava indo embora, ela falou assim, posso orar por você? Aí eu falei assim, claro que pode. E aí ela orou por mim. Gente, eu lembro até hoje como é que foi. Eu até me emociono, sabe? Porque aqui é uma realização de um sonho que não era palpável para nós em todos os sentidos, financeiro, emocional. E meu marido não era cristão na época, não tinha as mesmas convicções que eu. E eu costumo sempre falar que, independente da sua religião, da sua crença, o importante é que você tenha alguém do lado que acredite nas mesmas coisas que você, sabe? Senão você anda em caminhos diferentes, em convicções diferentes. E a gente não vivia na mesma convicção, sabe? E aquilo dali trazia muita discórdia, tinha preocupação com a educação do meu filho, como é que ia ser, enfim. E aí ela começou a orar, sabe? E ela orou por mim, pela doença, Deus falou tudo pra ela. O que eu estava passando naquele momento, falou sobre a doença, falou sobre o meu filho estava tendo muita dor de cabeça, os mesmos sintomas que eu tinha, ele também estava tendo, sabe aquele tipo de doença psicológica, porque a mãe estava sofrendo? Enfim, e ela falou tudo, ela orou por mim, e quando ela acabou de orar, ela orou pelo meu marido também, quando ela acabou de orar, ela falou assim pra mim, olha, eu te vejo na sua cozinha, falando com Deus o porquê que você está fazendo o que você está fazendo. Mas Deus manda te dizer que é onde Ele quis que você estivesse e que era propósito para a sua vida.
E quando você estiver vivendo exatamente o que ele tem para você, a história que ele tem para você, aquele que vai e volta vai estar ao seu lado. E naquele momento eu entendi que aquele que vai e volta era o meu esposo, sabe? Vai e volta em todos os sentidos, no emocional, no espiritual, em relação à confiança, enfim. E depois daquele dia nunca mais eu reclamei, sabe? Eu cheguei em casa, eu tenho um caderno de oração e eu cheguei em casa e escrevi lá tudo que ela tinha me falado, tudo que eu lembrava que ela tinha me falado. E olhando para trás, e para completar, quando ela falou isso, né? E aí falando assim, quando ela falou que fazia parte do meu propósito, ela falou assim, que é extensão do meu ministério. E foi muito difícil eu tentar entender o que tinha a ver maquiagem com ministério, com trabalho, com igreja, porque uma das minhas orações, como eu falei, eu sou cristã, uma das minhas orações era que eu pudesse ter a minha independência financeira, mas que eu tivesse também tempo com a minha família, que eu pudesse desfrutar, que eu pudesse acompanhar o meu filho na escola, na educação dele, que eu tivesse tempo para trabalhar na igreja, sabe? Eu gosto tanto de trabalhar na igreja. Enfim. E olhando para trás, sabe, eu vejo o tempo que nós estamos vivendo hoje, realizando esse sonho de estar aqui em Orlando, conhecendo a Disney, e estar com a família. E eu falava, sabe uma coisa que eu falava? Que eu nunca na minha vida, como maquiadora, eu ia trabalhar com noiva. Por causa da responsabilidade, sabe? Eu tinha um medo. Lembra que eu falei que eu me achava péssima porque eu não acompanhava o mesmo ritmo dos outros, né? Dos outros profissionais. E eu falava que eu nunca ia trabalhar com noiva por causa do medo, sabe? Afinal de contas, eu tenho o poder de frustrar uma noiva lá no espelho. Eu sou a primeira a ela ter o contato dela. Cara, primeira cliente a me procurar sem eu fazer propaganda, sem eu falar, porque no início eu tinha vergonha de falar, até por medo mesmo de que a pessoa me contratasse. Sem eu fazer propaganda, a primeira cliente a me procurar foi uma noiva. E eu nunca mais parei. E assim, vendo a minha história, olha só como é a extensão do propósito. Hoje eu sou uma maquiadora, produzo noivas, e eu costumo dizer que eu sou uma concierge, na verdade, uma assessora pessoal, que vou acompanhando a minha noiva em todo esse processo de produção dela, em relação à festa e tudo mais. Mas que nesse processo a gente ganha uma amizade tão grande que eu me torno conselheira. As minhas experiências no meu casamento faz com que seja experiência para que ela não venha passar pelos mesmos erros e fracassos que eu. E outra coisa, a gente não venceu os nossos fracassos. Aí eu tô falando do meu relacionamento. A gente não venceu os nossos fracassos sozinhos. A gente tem amigos, né? E a gente foi convidado quando a gente tinha uns 4 anos e poucos de casados, ainda na época da doença, para fazer um curso de casais. Vou te falar, foi o melhor investimento que nós fizemos na nossa vida. Na época ele não queria, eu precisei ter sabedoria para chamá-lo, ele não era cristão, não acreditava em nada disso. E eu tive que falar para ele assim, que eu precisava de mudar, eu precisava ser uma esposa melhor para ele. E assim ele aceitou. Eu vou te falar, foi muito difícil falar isso para ele, porque eu também, com o nariz alto, muito orgulhosa, mas eu sabia que eu precisava lutar pelo meu casamento para alguma coisa mudar. E assim a gente fez esse curso. Cara, para você ter noção, o curso foi tão transformador, transformou tanto a mim primeiro e meu casamento, que nós fizemos esse curso 5 vezes. Na 6ª vez que a gente tentou, o nosso líder, pastor da igreja, falou: não, agora está na hora de vocês passarem essa informação e começar a liderar.
liderar casais. E eu falei, não quero de jeito nenhum, não estou preparada para isso. Aí ele, vai, porque Deus já transformou tanto o casamento de vocês, agora vocês já têm o que passar. O pouco que vocês já sabem já abençoa outras pessoas. E aí a gente foi meio que obrigado, sabe, a começar um ministério que a gente nem sabia. E aí lembra que aquela moça falou que fazia parte da extensão do ministério? Pois é. A gente começou lá atrás a trabalhar com casais e isso começou assim, dentro da família, dentro dos amigos. Os amigos viram o quanto a gente cresceu, o quanto esse curso nos ajudou. Os amigos, quando tinha problema de casamento, vinham falar com a gente, vinham pedir conselho. E a gente começou assim e depois começou a liderar casais. A gente foi superando realmente as nossas dificuldades. Cada uma delas, ainda temos muitas hoje. Como eu até postei lá no meu Instagram, a dificuldade que a gente teve aqui, que a gente meio que se desentendeu aqui. Então assim, as dificuldades elas continuam, os desafios continuam, ainda tem fight. Mas eu olhando para trás, como a gente cresceu, sabe? E olhando o caminho que a gente desenvolveu, hoje trabalhando com noiva, esse relacionamento que a gente tem, sabe? Esse relacionamento que eu tenho com a minha noiva, que me faz ficar tão próximo, me dá a oportunidade de aconselhar, me dá a oportunidade de falar assim, olha, não vai por esse caminho, não faz assim porque eu fiz e não deu certo. Me deu a oportunidade, inclusive, de esse ano realizar algo assim, totalmente inesperado que eu nunca imaginei. Nós promovemos um curso de noivos, sabe? Onde algumas das minhas noivas tiveram a oportunidade de participar. Nós fizemos um evento para noivos, que a gente trouxe não só experiências no sentido de ela programar o casamento dela, sabe? Porque a ideia é poder dar toda uma informação. A informação é tudo. Informação de como planejar o casamento. E foi um evento lindo, chamado Casamento dos Sonhos. E depois de estar fazendo um curso de noivos. E isso tem sido um sonho, sabe? Eu nem sabia que eu tinha esse sonho. E um dia Deus me trouxe a lembrança que eu no quarto... Desculpa. Conversando com o André sobre o meu trabalho. E eu falei assim, cara... Eu nem sabia, eu nem lembrava que eu tinha falado isso, sabe? Eu falei assim... Sabe qual é o meu sonho? O meu sonho não é só deixar as minhas noivas lindas, sabe? Encantadoras. Ajudá-las a ter um casamento dos sonhos ali na festa. Eu não acredito que o casamento dos sonhos é só ali. Afinal de contas, quando a festa acaba, você enfrenta muitos desafios que muitas vezes, se você não for avisado, o seu casamento vai terminar nos primeiros 5, 7 anos de casado, porque são os anos de adaptação e são os anos muito difíceis. E eu falei assim, cara, o meu sonho era que eu tivesse acompanhando essa noiva ao pós, sabe? Que ela tivesse, sei lá, eu não sei como, mas que ela pudesse, sei lá, fazer cursos de casais, alguma coisa assim, para que ela possa ter o casamento dos sonhos lá na cerimônia, exatamente do jeito que ela sonhou, mas ter o casamento dos sonhos também lá no relacionamento, sabe? E ter uma vida extraordinária, um relacionamento, um casamento extraordinário como Deus sonha para nós. Eu posso falar que eu tenho? Eu posso falar que eu tenho. O casamento extraordinário não é um casamento perfeito. Muito longe de ser perfeito, muito longe. Mas é um casamento a qual os dois estão dispostos a mudar, a pedir desculpa, a pedir perdão, a entender a dificuldade do outro. E me dói muito o meu coração quando eu vejo casamentos sendo terminados, sabe? Divórcio. Eu tô com 3 casais que eu tenho acompanhado, que são meus noivos, que eu tô ali acompanhando, orando com eles. E tem menos de
2 anos de casado, menos 3 anos de casado, e já estão passando por fortes tribulações, sabe? E isso parte meu coração. E eu sei que parte meu coração porque parte o coração de Deus também. Porque o desejo dele é família. É que famílias sejam saudáveis, estruturadas, felizes. E é isso. Então, assim, essa é a minha história. Hoje, eu sou uma maquiadora, uma concierge, uma assessora pessoal que acompanho noivas, que promovo curso para noivos, promovo eventos para noivos, para dar uma estrutura antes e pós-casamento. Não é muito louco isso? E aí, olhando para trás, eu entendo como é a extensão do meu ministério, como eu amo isso, como eu amo esse universo de casamento. E a gente continua sendo imperfeito, tendo casamento imperfeito, a gente a cada dia supera as nossas dificuldades, mas eu posso te falar uma coisa que a gente aprendeu. Casamento é como um videogame, ele precisa ter etapas superadas, não ficar nos mesmos erros. Então, assim, os erros que eu tinha lá nos meus primeiros 4 anos, aqueles eu não cometo mais. Eu tenho outros. Tem outras coisas que a gente ainda precisa ser superado. E é por isso que hoje eu decidi estar fazendo um canal lá no YouTube chamado Casamento dos Sonhos, onde eu compartilho com você de forma muito humorada, muito engraçada, sobre relacionamento de casamento e também sobre planejamento de casamento, para que você esteja totalmente, a noiva esteja totalmente estruturada, né? Não só a noiva, como a solteira que sonha em casar. Então, esse foi o motivo de hoje estar falando sobre relacionamento, estar aproveitando a oportunidade de estar tão perto de noivas e dizer como é possível a gente ser totalmente feliz, realizar sonhos juntos, conquistar muitas coisas juntos, como a gente está conquistando aqui, de estar em Orlando, uma viagem que a gente nunca achou que poderia fazer, em todos os sentidos da nossa vida, inclusive financeiro. E a gente está vivendo algo surreal, porque esse ano foi um dos anos financeiramente, eu acredito para você também, um dos mais difíceis, né, por causa da crise. Mas eu tô aqui. Isso é muito Deus, isso é muito Deus. O meu casamento hoje está estruturado, é muito Deus. Então, por isso que hoje eu compartilho e eu procuro compartilhar lá pelo YouTube, pelo meu Instagram, pelos stories, as experiências que eu tenho vivido, não só como profissional, maquiadora, de produzir noivas, mas também como relacionamento, para que a gente possa construir de verdade esse casamento saudável, feliz e um casamento extraordinário. Então, essa é um pouquinho da minha história. Vai lá no YouTube me visitar para conhecer. Acompanha aí. Esse vídeo vai para o YouTube também. Acompanha lá esses vídeos. Nos dá ideias do que a gente pode compartilhar. Desculpa pelo vídeo que está bem longo, mas é um pouquinho da minha história. Como eu vim parar aqui. E que isso sirva para você também. Às vezes você está tão perdida, não sabendo qual é o seu propósito. Certamente aquilo, a qualidade, os seus defeitos e as suas crises, os seus problemas, talvez que você possa achar tão terrível na sua vida, no seu casamento, seja qual for, enfim, serve para o seu propósito. Deus não desperdiça nada. A nossa história sempre serve para ser bênção sobre a vida de alguém. Então, o meu trabalho hoje, assim como essa minha amiga me falou há muitos anos atrás, é a extensão do meu ministério. Hoje eu trabalho com noiva, maquiando noivas, algo que eu amo, algo que eu sempre procuro fazer com excelência, superar as expectativas delas e ser amiga, aconselhar, dar estrutura também, contando a minha história do que não fazer.
Então fica com esse vídeo, espero que você goste de conhecer um pouquinho da minha história e a gente vai se ver outras vezes em outros vídeos, tá? Acompanha aí pelo YouTube. Vou ficar feliz com isso, em saber que você está me ajudando a cumprir o meu propósito. Então, beijo. Realize muitos sonhos, porque se eu realizei e consegui realizar, estou nesse processo ainda de realização de muitos sonhos, certamente você consegue também. Feliz casamento extraordinário para você. Beijo.